Nos acompanha no nosso canal, vamos fazer uma bateria de questões envolvendo potenciação. Eu dei uma aula anterior falando sobre potenciação, só que eu tirei do canal porque eu quis agregar mais valores, mais questões, tá? Para ficar de uma forma mais completa. Vamos lá. Quando eu faço uma questão, essas questões, elas envolvem em alguns problemas e que às vezes é pedido por provas, tá? Então, é bom, há uma necessidade de dominar essas questões. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter conhecimento são as palavras, tá? Essas palavras aqui eu não vou botar muita formalidade, muita técnica de matemática, só o que é o objetivo, aquilo que é essencial para que nós possamos aprender. Vamos lá. 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4, é igual a 16. Então eu sei que 4 é chamado de expoente, eu sei que 2 é chamado de base e sei que meu resultado é chamado de potência. Eu não posso esquecer disso, porque toda vez que eu estiver fazendo a questão, eu vou estar falando essas palavras. Então é bom você decorar para saber do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, 2 é base, 4 é expoente e 16 é potência. Primeiro, vamos calcular isso aqui de uma forma tranquila. 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado a 2, significa o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4. Bom? Ou seja, 2, duas vezes, 2, duas vezes, 2, 2. Se fosse 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, como o pessoal fala, né? Então seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2, e daria o resultado. Então vamos lá, 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, que é igual a 64. Ou seja, duas vezes. Mas se fosse elevado a 3, seria 8 vezes 8 vezes 8. Se fosse elevado à quarta potência, aí seria 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então o meu expoente, ele me diz a quantidade de números que eu deveria repetir, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, eu poderia repetir isso aqui? Poderia. 10 vezes 10, que é igual a 100. Mas eu posso fazer da seguinte forma. Isso aqui é bom que você te facilita em uma questão. Eu coloco o número 1. Quantos zero está me pedindo? Meu expoente me pede 2 zero, então eu coloco 2 zero. Acabou. Eu tenho 10 elevado a 5. Eu boto 1. E o meu expoente me pede quantos zero? Me pede 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Se botasse 6, 7 como expoente, seria 6 zero, seria 7 zero. E assim a gente vai desenvolvendo, tá bom? 5 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, tá? Pode ser qual for. Todo número elevado a zero é 1. 8 elevado a 1 seria 8 mesmo, o próprio número. E 0 elevado a 5 seria o próprio zero, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 daria 0. Então, até aqui eu acredito que não tenha dúvida. Agora eu fiz uma segunda questão. Aí você vai falar assim, poxa, mas parece a mesma coisa. Não, botei parênteses e alguns sinais diferentes, tá bom? Mas o procedimento vai ser o mesmo. Olha só, essa questão aqui, 8 elevado a 2. 8 elevado a 2. Existe uma pequena diferença, tá bom? Aqui está entre parênteses. Aqui não está entre parênteses. E faz alguma diferença, tá bom? Vamos lá. 8 duas vezes. 8 vezes 8 é igual a 64. Pô, professor, mas ficou a mesma coisa? Tá bom. Mas quando chegar lá na frente, você vai ver que há algumas diferenças. Eu tenho um sinal negativo. Esse sinal negativo aqui, o 8 está elevado ao meu quadrado. Só que quando meu expoente, ele é par, ele me tira esse sinal negativo. Por quê? Porque olha só, eu vou colocar aqui e depois eu vou apagar, tá? Seria menos 8 multiplicado por menos 8, que é igual a 64 positivo. Por quê? Na minha regra de sinal, menos com menos seria mais. Na minha regra de sinal, que eu aprendi lá atrás. Então seria positivo e 8 vezes 8 é 64. Agora, se fosse 3, menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, cairia no número ímpar, tá? Vai até aqui, a próxima questão será essa. Então vamos lá. Então eu faço direto, eu faço 8 vezes 8, duas vezes, já coloco o resultado de 64. Como eu sei que o meu expoente é positivo, mas o meu sinal é negativo, não importa, independentemente de qualquer coisa. Se meu expoente ele é par, consequentemente vai ser par, vai ser positivo. Não posso colocar e não preciso colocar, tá? Se eu não coloco, eu já sei que é positivo. Vamos lá. 8 três vezes. 8 três vezes. Seria o quê? Mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. Né? Então, daria positivo. Mesmo sendo ímpar, daria positivo. Se fosse na minha regra de sinal, sairia a mesma coisa. Olha só. Vou fazer aqui bem pequeno só para entender, tá? Depois eu vou apagar.
seria isso aqui. Ó. Seria mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. 3 vezes. Na minha regra de sinal seria mais com mais, mais e mais, mais. Mas, o que acontece? Para ele ficar repetitivo. Vamos lá. Eu sei que 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8 é 512. Tá? Vai dar 512. Tá? O meu sinal é positivo. Ele não mudou, mesmo sendo ímpar. Ele não mudou. Eu provei para você que não teria mudança. Então, eu já aprendo que se o meu sinal é positivo e mesmo o meu expoente sendo ímpar, ele vai continuar sendo positivo. Tá bom? Porque quando eu faço toda a distribuição dele, quando eu coloco ele na regra, vai dar positivo. Tá bom? Agora, preste atenção. Eu vou trazer mais uma vez, vou distribuir aqui as questões. Olha só, vou pegar aqui, ó, menos, depois eu paro, vezes, menos, 8, vezes, menos, 8. Aqui, ó, menos 8 multiplicado por menos 8 multiplicado por menos 8. Minha regra de sinal, ela fala da seguinte forma. Menos com menos dá quanto? Mais. Aí depois, fiz o cálculo, 8 vezes 8 é 64. Aí vai dar o quê? Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. O sinal vai acabar sendo negativo. Por quê? Porque eu já sei que o meu expoente, ele consegue ter esse controle. Olha só, se eu tenho um expoente ímpar, se eu tenho, ele foram 3, você pode ver que foram 3, eu fiz menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Foram 3. Ímpar. Então, eu sei que o meu expoente sendo ímpar, e aqui sendo negativo, então vai ser negativo. Menos, vai dar menos 512, menos 512, menos 512. Entendeu? Eu mostrei para você, eu estou fazendo aqui direto, mas você poderia fazer daquela forma, né? Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, faz a regra de sinal e você vai ver o resultado. Só que se for muito extenso, você acaba até se atrapalhando. Então, eu já tenho um macete. Toda vez que for ímpar, toda vez que meu expoente é ímpar, e o meu sinal for negativo, eu sei que ele vai ser negativo. Agora, eu posso até ter um expoente ímpar, mas se meu sinal é positivo, ele vai continuar sendo positivo. Isso aqui é bom pegar, porque às vezes a pessoa confunde. Você dominou essa parte aqui, tá tranquilo. Vamos lá. Olha só, aqui eu não preciso nem... Às vezes a pessoa olha assim, professor, mas questão difícil. Não, é um troço tão simples, né? Todo número elevado a zero, não importa se é negativo ou se é positivo, ele vai ser o quê? Vai ser 1. Todo número elevado a zero é 1. Como eu fiz aqui, ó, todo número elevado a zero é 1, não importa o valor. Aqui, ó, negativo. Menos 100 elevado a 1. Aí sim, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 100. Negativo ou positivo? Negativo ou positivo? O meu número, o número 1 é o quê? É ímpar ou é par? É ímpar. Então, se é ímpar, o meu sinal, então, ele continua. Se fosse 3, ele continuaria, né, o sinal negativo. Se fosse 5, e assim, todos os números ímpares, eles vão me trazer o negativo quando esse sinal aqui dentro estiver negativo. Tá bom? Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 100. Seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tá? Eu sei que meu resultado vai ser 1, não é isso? Vai ser 1 100 vezes. Mas, e agora? 100, ele é ímpar ou ele é par? Né? Eu tiro pelo 10. É par. Né? Sendo ele par, o que vai acontecer? Era negativo, não é isso? Passa a ser positivo. Eu posso colocar ou não, mas eu sei que ele já é positivo. Por que ele é positivo? Meu sinal é negativo, mas o meu expoente é par. Automaticamente, independentemente do sinal, se o expoente for par, ele manda positivo, tá bom? É o bom do expoente par, que independentemente dele ser positivo ou negativo, você não vai ter dúvida, ele vai ser sempre positivo, tá? A dúvida vai ser no momento do ímpar. Talvez você peça que aqui sendo positivo, dará negativo ou algo parecido, mas sendo positivo, mesmo sendo ele ímpar, vai ser positivo. A única que você tem que pegar essa daqui, tá? Esse aqui você tem que assimilar. Vamos lá. Menos 10 elevado a 6. Olha só. Eu tenho um sinal aqui dentro? Negativo, certo? Se eu tenho aqui um sinal negativo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar positivo. Por quê?
porque o meu expoente é par, o número 6. Então, seria o quê? 10 elevado a 6. Agora, olha só. Cara, pegou duas regrinhas aqui. A primeira regrinha que eu já sei, que toda vez que meu sinal for negativo, mas meu expoente for par, eu já sei que é positivo. Então, eu vou botar lá, positivo. Outra coisa que eu aprendi, eu sei que o meu 10 elevado a 6, elevado a 2, voltando aqui, ó, 10 elevado a 2, o que eu fiz? Coloquei o número 1 e coloquei 2 zero. Meu expoente manda a quantidade de zero que eu posso ter. Tá vendo aqui 10? Botei o número 1 e botei a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5. Ali vai funcionar da mesma forma. Aqui vai funcionar da mesma forma. Ó. Vai ser o quê? 10, 1, e vou colocar o quê? 6 zero. Aí, 6 zero. Até aqui tá tranquilo, né? Não acredito que não tenha nenhuma tipo de dúvida, não. Mas quando você encaixa isso aqui numa expressão, é que começa a complicar. Porque você tem que saber tudo isso na sua cabeça, tem que ter assimilado tudo isso aqui. Quando pega numa expressão, ou quando pega em um problema de potenciação, você com certeza, você tem que saber todas as regras. Vamos lá, multiplicação de potência. Multiplicação de potência. De mesma base. De mesma base. O que é a mesma base? Eu aprendi que base é o quê? Todos. Então, a minha base são essas aqui. Ó. Minha base, meus expoentes. Base, 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 base. Então, ele diz o quê? Da mesma base. Eu era ter colocado aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, tá? Mesma base. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é repetir um número, ó. 5, repetir a minha base, 5. Não multipliquei nem nada. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é seguir a regra. Qual é a propriedade que eu tenho que fazer aqui? É somar os meus expoentes. O que eu faço? 3 mais 2 é igual a 5. 3 mais 2 é igual a 5. Eu somo esses dois expoentes de 5. Da mesma forma vai ser aqui. Agora, o que pode a pessoa ter dúvida? Esse 7 está sendo elevado aqui. Toda vez que aparece apareceu ali um número, só tem ele. Duas coisas que você tem que aprender, que você tem que levar, que fica de forma implícita. A primeira é que existe aqui o positivo. Por que existe positivo? Porque não apareceu nada. Então, automaticamente, quando eu sei que o número ele não tem o sinal negativo, é porque eu sei que ele é positivo. Segundo, não apareceu no expoente. Se não apareceu no expoente, eu sei que existe um expoente aqui implícito, que é o número 1. Também não precisa se colocar. Então, eu sei que aqui tem um número 1. Então, se eu sei que aqui tem um número 1, e na minha propriedade de multiplicação de potência, eu tenho que somar. Então, eu vou conservar a minha base, que é 7, e vou somar os meus expoentes. 1 mais 5 é igual a 6. E às vezes a pessoa fica na dúvida. Ela não sabe se coloca o 5, se ela coloca aqui valeu como 0. Então, ela tem essa dúvida. Tem pessoas que têm essa dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Multiplicação de potência na mesma base. Eu falo isso somente na mesma base. Então, o que? Repito 2 e coloco aqui a minha propriedade, x mais 3. Dificuldade nenhuma. Vamos lá. Agora aqui, presta bem atenção. Aqui existe algum número? Eu não falei que quando não, aqui existe um número 1. Tá? Aqui existe como se fosse o número 1. Tá? Não aparece. Qual é a minha propriedade? Que na multiplicação de potência eu somo os expoentes. Então, eu não vou mexer com o sinal aqui, tá? E cuidado, aqui não vou mexer com o sinal. Não vou pegar aquela propriedade menos com menos, mais. Cuidado. Eu tenho aqui expoente. Eu tenho que fazer as minhas questões primeiro, que estão elevadas, os meus expoentes. Eu tenho que fazer primeiro a potenciação, para depois eu entrar. E nessa potenciação, sim, cada uma delas vai entrar na regra de sinais. Mas aqui, para que nós possamos somente fazer aquilo que está sendo pedido, são números de bases iguais. Então, eu vou continuar colocando, ó, menos 8, só vou aplicar agora a regra que foi pedida. 5 mais 1, 6. Tá? Não mexi com o sinal aqui. Não mexi com o sinal. Vamos lá. Repito. A minha base, que é menos 2, continua dentro do parênteses. E vou fazer agora qual é a minha propriedade? Que toda vez que eu multiplico bases, né, iguais, eu somo os valores. 4 mais 6, né, vai dar 10. Até aqui eu tenho certeza que não há dúvida, tá bom? Eu tenho um canal. Se as pessoas quiserem entrar em contato, pode entrar, eu tiro dúvida.
Eu tenho um prazer de estar fazendo isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, né, a parte da matemática. Mas agora que eu estou tranquilo, então eu gostaria que quem quisesse acompanhar, pode acompanhar as aulas, tá? Eu tenho um prazer de estar fazendo. Se tiver qualquer dúvida, pode passar algumas informações e eu vou estar lá respondendo. Vamos lá, divisão de potência. Assim como nessa propriedade de multiplicação de potência eu somei, aqui é o contrário, aqui eu diminuo. Então, eu já sei que a minha diferença aqui na minha multiplicação vai ser a diferença da minha divisão, do quociente, tá bom? Aqui eu vou, olha só, divisão de potência da mesma base, tá? Vamos lá, eu vou ver se eu pego aqui uma outra caneta para ficar melhor, né? Vou conseguir continuar fazendo. Vamos lá, eu repito 2 e diminuo os meus expoentes. 7 menos 3, 7 menos 3 vai dar quanto? 7 menos 3 vai dar 4, 2 elevado a 4. Aqui, ó, bases iguais, então o que eu faço? Repito a base e diminuo os meus expoentes. 7 menos 3 vai ser a mesma coisa. Não, vai ser 4. É 4. Coincidência é 4 e 4. Vamos lá. Aqui, como eu falei, toda vez que o número ele não tem, aqui, por exemplo, é como se fosse sinal de mais, como se fosse o quê? O número 1 aqui, é como se existisse o quê? O número 1 aqui. Então, eu posso colocar, repetir o 9, e 5 menos 1 vai dar o quê? 4. 9 elevado a 4 potência. Aqui eu continuo a minha propriedade, que é o seguinte, 3 menos x. Coloco ele aqui. Já que ele não deu para fazer, coloco ele e repito. Por essa variável e por essa incógnita. Vamos lá. Eu tenho aqui mais 6 positivo elevado a 5. Todos os dois são da mesma base, então eu repito 6 e diminuo os meus expoentes, que vai dar. Continuando. Agora vamos aqui agora para potência de potência. Potência de potência não é também uma questão muito fácil, tá? São questões fáceis porque você vai apenas repetir o 3 e multiplicar as duas. A potência de potência, né? 4 vezes 2, 8. Foi feita a questão. Aqui, ó, repito, 5, 3. Vou outra vez aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Aqui eu só botei aqui, mas o sentido também é o mesmo, tá? A propriedade também é a mesma. Mesma forma de ser feito. Vamos lá. Eu tenho mais 10. Estou entre aqui parênteses e colchetes, mas eu faço a mesma coisa, ó. 2 vezes 5. Eu posso chegar aqui, ó. Colocar aqui. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó. Parênteses, sinal de menos aqui. Eu continuo, vou fazer o sinal de menos ainda. Menos 8. 3 vezes 2, 6. Aqui meu sinal de menos continua. Boto meu parênteses, número 2. 6 vezes 2, 12. Claro, se eu quisesse dar continuidade, eu daria continuidade. Por exemplo, nesse número aqui, lembra? Sinal negativo, o expoente é par, vai dar positivo. Vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 para ter dar positivo. Aqui é a mesma coisa, ó. Sinal negativo, né, na minha base, mas o meu expoente é par. E se ele é par, vou multiplicar o 8, o que vai dar lá na frente, o resultado, mas vai ser positivo. Tá bom? Continuando aqui, potência de um produto ou de um quociente. Potência de um produto ou de um quociente. Tá? Eu coloquei aqui. Vamos lá. Então, o que eu faço aqui? Cada um desses vão ser levados aqui. Se não estou enganado, deve ser divisão. Tá? Deve ser dividido aqui, com certeza é dividido. Vou ter botado na multiplicação. Então, vamos lá. Eu vou levar cada termo, vou colocar aqui, ó, 6 elevado a 2 vezes, parênteses, menos 5 elevado a 2 também. Essa é a propriedade. Tá bom? Quer dizer, eu peguei cada termo, elevei a 2. Por quê? O meu colchete
está dizendo que tudo que está aqui dentro é elevado a 2. Então, quando eu separo, eu tenho que levar 6 elevado a 2 vezes menos 5 elevado a 2. Porque eu estou dentro de um pacote, dentro do colchete, tá bom? Vamos lá, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou continuar aqui, ó, vai ser menos 10 dividido, menos 10 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Fechou minha questão. Não mexi em nenhum momento aqui, eu mexi com sinais, a não ser nessa primeira propriedade aqui, né, que já existe de uma forma direta. Mas se eu quisesse dar continuidade nessas daqui, daria. Mas, por enquanto, é só as propriedades sendo aplicadas para que possamos, lá na frente, realmente aplicar essa propriedade que nós estamos aprendendo agora. E isso aqui é necessário. Porque quando você pegar uma expressão, ela é como se pegasse um pacote, colocasse tudo junto e você resolva. Tenta resolver o seu problema. Então, você dominando essas questões, eu vou passar mais questões de potenciação, que são questões que trazem muita dúvida. Por exemplo, uma potência como essa, elevada a um expoente negativo. Né? No momento que você vai inverter a fração, é necessário você saber. Eu acho que, aí eu creio que realmente já vai estar completa a aula. Aqui é a primeira aula, mas depois vem a segunda aula. Quem for assistir a primeira, assiste a segunda. Se você gostou, você dá um like. Se você quiser se inscrever, pode se inscrever no canal, tá bom? É como eu falei, para mim é um prazer estar passando a matemática para quem está do outro lado, que está na dúvida, que quer fazer um concurso público. Estamos aqui para poder somar com aqueles que realmente têm algum projeto na sua vida. E aqui sim, eu agradeço mais uma vez.